Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje a palestra é comigo mesmo e hoje não estamos ao vivo, hoje é gravada a nossa palestra, mas quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Só. Essas são as nossas formas de contato que vocês podem mandar mensagens pra gente, assistir às nossas palestras, através do nosso canal no YouTube, também do Facebook. No nosso site, jefasorocaba.com, vocês também conseguem assistir às nossas palestras. Todas as palestras que nós já fizemos, tanto as online quanto as presenciais, estão lá no nosso site, divididas ali por temas, temas relacionados aos animais, temas mais espíritas. Então você pode assistir aí todas as nossas palestras e principalmente encaminhar para alguém que de repente esteja precisando, alguém que você saiba, que queira assistir uma palestra de qualidade. Então a gente agradece muito os compartilhamentos e claro, todo o carinho de vocês aqui com o nosso centro, com as nossas divulgações, com as nossas atividades presenciais e online. Vamos passar aqui para a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando esse nosso dia de trabalho, abençoando esta palestra, a todos aqueles que forem assistir agora, no momento em que ela está indo ao ar, ou em algum outro momento, que todos recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo que a espiritualidade maior possa proporcionar. Abençoando e iluminando os animaizinhos também que estejam em seus lares, todos aqueles que de alguma forma estão ligados a nós pelo pensamento, irmãos que estejam no plano espiritual, que também recebam esse carinho e esse amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, antes da gente iniciar aqui a nossa palestra. Desde já, muito obrigado a todos que compartilham das nossas palestras, compartilham aqui das nossas divulgações. Então vamos lá, para quem ainda não conhece as nossas atividades, ainda está conhecendo o nosso Centro Espírita, aqui as nossas atividades online e presenciais, todas as atividades do Jefa Sorocaba. Hoje é terça-feira, então hoje é dia da nossa palestra online, que está começando agora, às 8 horas da noite, indo ao ar agora às 8 horas da noite, sempre transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. E lembrando que todas as palestras também estão lá no nosso site jefasorocaba.com. Quarta-feira, dia das vibrações à distância. Pessoal que quiser fazer o tratamento espiritual à distância, que não tem condições de ir presencialmente no nosso centro, só mandar os dados que estão aí na tela e principalmente, muito importante, fazer um evangelho no lar, fazer uma oração, de preferência, junto com o seu animalzinho. Isso é muito importante para que possa surtir efeito, o tratamento espiritual, A gente sempre fala que o tratamento espiritual ele é um conjunto de situações, Quem pede as vibrações, quem manda pra gente os dados para as vibrações, faz a sua parte em casa, fazendo uma oração, fazendo aí essa conexão com o plano espiritual, uma conexão muito importante e muito necessária, para que o tratamento espiritual surta efeito. Então, a gente sempre orienta aí a todo mundo fazer o Evangelho no Lar na quarta-feira. Quinta-feira é dia do nosso atendimento presencial lá no centro, para os humanos, voltado para os humanos. Tem atendimento fraterno, tem o passe, tem o atendimento de reiki, de cromoterapia. Não precisa de agendamento, mas é só chegar dentro do horário aí de atendimento. Uma dica, hashtag fica a dica para o pessoal. Os primeiros horários, sempre são mais tranquilos. Para quem quiser fazer reiki, fazer cromo, fazer atendimento fraterno. Então, quem puder chegar um pouco antes, a partir das 5 horas da tarde, o centro já está aberto, é um horário mais tranquilo, tem pouca gente, fica mais fácil para a gente ser atendido. Quanto mais tarde, quanto mais perto das 7 horas, aí às vezes não dá tempo de atender todo mundo, porque logo depois desse trabalho, às 7 horas da noite, nós temos a palestra presencial. Então até 15 para 7, mais ou menos, a gente consegue atender alguém que chega lá. Depois disso, infelizmente, não tem mais como, porque tanto o reiki como a cromoterapia, eles demoram um pouquinho, não é tão rápido assim, e aí o pessoal acaba perdendo também a palestra. Então fica aí a nossa dica, para o pessoal chegar mais cedo para poder ser atendido nas quintas-feiras. Nossas palestras de outubro, falta mais uma palestra de quinta-feira, mais uma palestra de terça-feira, e aí nós já vamos para o mês de novembro, e em breve a gente divulga aí as nossas palestras de novembro.
O nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, sempre no primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas da manhã. Para o trabalho dos animais é necessário fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com. Lembrando que o próximo trabalho dos animais será no dia 5 de novembro. Tá? Esse mês de outubro ele tem 5 domingos. Então, passou agora dia 22 de outubro, domingo que vem é dia 29, então é o quinto domingo de outubro, então é só no outro domingo, no dia 5, que nós teremos o trabalho de assistência espiritual aos animais. O pessoal às vezes se confunde um pouco, né, quando tem 5 domingos no mês. Então já deixo o alerta aí pro pessoal. Próximo trabalho dia 5 de novembro, tá? Não é no próximo domingo, é no outro ainda. E também no primeiro e terceiro domingo nós temos o atendimento de Reiki e cromoterapia, assim como na quinta-feira. Não precisa de agendamento para quem for passar no Reiki Cromo, né? Reiki Cromo para humanos, né? Lembrando sempre. Não precisa de agendar, é só chegar no horário de atendimento do domingo, né? Das 9 da manhã até as 11 horas, ok? Então, para o atendimento de Reiki Cromo para humanos, não precisa mais de agendamento. Para o atendimento dos animais, precisa sim. No dia do nosso trabalho dos animais tem a nossa cantina e o Bazar do Jefa, com vários produtos à venda, doces, salgados. Tem os livros, né? Livros com a temática da espiritualidade dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Tem livros seminovos também, eu sempre esqueço de colocar aqui que tem livros seminovos, né? Então, o pessoal que quiser comprar algum livro, fica aí o convite, né? Lembrando que a venda dos produtos sai para manutenção das nossas despesas, né? Do nosso centro espírita. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter, né, o nosso centro funcionando. Eu faço sempre questão aqui de agradecer o pessoal que principalmente durante a pandemia, né, no período mais crítico da pandemia, nos ajudou bastante com doações. A gente ficou 1 ano e meio com o centro fechado, né, para quem se lembra, por conta da pandemia, daquele período mais crítico, né, da pandemia. E graças a Deus conseguimos manter as nossas despesas em dia. Graças a Deus o centro hoje está funcionando, e muito também em função das doações, né, das colaborações que nós recebemos. Então, muitíssimo obrigado a todos que de alguma forma nos ajudaram e continuam nos ajudando, né? Isso é muito importante para a gente poder manter o nosso centro funcionando, agora com atividades online e presenciais também. Bom, como eu falei, hoje a palestra é comigo, né? Hoje nós estamos no mês de outubro, né? Quase finalizando o mês de outubro. Semana que vem ainda tem mais uma palestra de outubro. Mas esse mês de outubro é um mês muito especial para nós espíritas, porque no mês de outubro nasceu o codificador da doutrina espírita, o nosso querido Allan Kardec. E por isso, né, uma homenagem ao Kardec nesse mês de outubro. Ele que é uma figura muito emblemática, né, no meio espírita. É uma figura que todos nós que nos dizemos espíritas, né, temos que ter uma gratidão imensa por Kardec, por tudo que ele fez, por toda a sua coragem. Ele que poderia, né, eu sempre digo, já fiz essa palestra em algumas outras casas, Kardec poderia ter desistido da sua missão, mas ele foi firme, ele teve o seu propósito de uma forma muito, muito intensa, não desistiu, e isso é muito importante, né, para a gente entender, né, o quão importante foi Kardec para a doutrina espírita. Então, eu preparei aqui mais uma homenagem, né? Eu já fiz essa palestra presencialmente em algumas casas e não podia deixar de fazer aqui na nossa casa, né? No Jefa Sorocaba. Então, hoje, dia 24 de outubro, a nossa homenagem, nossa singela homenagem a Kardec aqui para o nosso centro. A gente já fez uma palestra esse mês sobre Kardec, né? Com a Ivani Lima, lá no começo do mês, ela abordando alguns outros aspectos, né, de Kardec, principalmente em relação aos animais. E hoje a abordagem é um pouquinho diferente. É uma abordagem mais uma homenagem realmente do que uma palestra propriamente dita. Para quem não conhece, né, de repente para quem está nos assistindo, puxa, ainda não estou tão familiarizado assim com quem foi Kardec, o que ele representou. Aqui algumas informações bem básicas, né, realmente, mas tem vários livros, né, que falam da biografia do Kardec. O próprio filme do Kardec é um livro muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais da sua história. Então ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Ele foi aluno de Pestalozzi, que foi um grande educador francês no século XIX. O Pestalozzi, ele, né, acabou influenciando, né, várias gerações, né, de educadores, e o Kardec ele foi aluno do Pestalozzi. E ele foi formado, ele era formado em várias áreas de atuação. E principalmente, o Kardec era uma pessoa muito inteligente, falava 5 idiomas, além do francês, né, ele que nasceu na França, falava alemão, falava inglês, falava italiano, falava espanhol, e também falava holandês. Então era uma pessoa
extremamente culta, era uma pessoa muito influente, né, na sua época, né, no século XIX. Então, Kardec, talvez por isso, né, eu tenho certeza, né, que por isso que a espiritualidade o escolheu para essa grandiosa missão de trazer a todos nós a doutrina espírita, né, de codificar a doutrina espírita, como a gente fala. E ele que nos trouxe, né, as obras básicas do Espiritismo. Para quem ainda não está familiarizado, são 5 livros básicos, né? O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. E após a morte do Kardec foi publicado também um outro livro chamado Obras Póstumas, que ele já estava, né, trabalhando nesse livro, né? Não foi possível publicá-lo enquanto ele ainda estava encarnado, e foi publicado depois da sua morte, né, depois do seu desencarne. E antes disso, também tem um livro, está bem aqui no fundinho, aqui, não sei se dá para, acho que não dá para ler direitinho, chama O que é o Espiritismo. É um livro muito simples, né, de uma fácil compreensão. Para quem está começando na doutrina espírita, fica a dica, né, hashtag de novo, fica a dica. Para quem está começando no Espiritismo, né, ler o que é o Espiritismo. Além, é claro, do próprio Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. É um livro muito fácil, né, de fácil compreensão. E tem perguntas, né, tem assuntos dos mais variados possíveis, né, numa época em que Kardec ainda, né, não tinha tantas condições assim. Ele sempre esteve à frente do seu tempo, né, sempre esteve um passo à frente da sua época, e por isso algumas das questões do Livro dos Espíritos são atualíssimas, estão extremamente condizentes com os momentos em que nós estamos vivendo hoje. Então é fundamental, né, para aqueles que querem conhecer o Espiritismo, aqueles que querem estudar o Espiritismo, estudar Kardec. Né? Ah, como é que eu começo estudando o Espiritismo? Por Kardec, né? Simples assim. Claro que tem obras maravilhosas, né? Obras que foram lançadas depois por autores fantásticos, né? O próprio Chico Xavier, né? Tem um acervo, né, de mais de 400 livros. Tem os romances espíritas, né, que muita gente às vezes começa pelos romances, entra no espiritismo lendo um romance, né, mas ler Kardec, né, estudar Kardec, eu acho que é fundamental para aqueles que querem realmente conhecer o espiritismo, querem entender as coisas que o espiritismo nos explica. Então é realmente fantástica o acervo, né, a obra de Kardec. E um fato muito marcante, que curiosamente também aconteceu no mês de outubro, e que marcou muito o espiritismo, e que na época em que aconteceu, Kardec ficou muito chateado, é o Auto de Fé de Barcelona. Para aqueles que nunca ouviram falar desse acontecimento, né, que foi realmente um acontecimento para a época, Kardec ele enviou alguns livros, né, alguns exemplares dos seus livros para a Espanha, né, para Barcelona, e o bispo de Barcelona, na época, em 1861, ele não queria nem saber de espiritismo ali e mandou queimar os livros em praça pública. Aquilo, lógico, que deixou Kardec muito chateado, mas depois, né, consultando, né, os espíritos, que disseram para ele que aquilo era a melhor propaganda que o espiritismo poderia ter, né, uma propaganda grátis. E aí Kardec deixou essa frase, né, em relação a esse fato do Auto de Fé de Barcelona. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. Quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Então realmente foi um episódio muito marcante, o Auto de Fé de Barcelona, e que serviu de grande propaganda, né, para o espiritismo, serviu aí para que as pessoas que não conheciam o que era o espiritismo, nem sabiam, né, o que estava acontecendo, né, na França. Lembrando, no século XIX as informações não chegavam tão rápidas assim como hoje. Né? Hoje o que acontece aqui, o que acontece hoje na Europa, a gente já fica sabendo imediatamente, né, do outro lado do mundo e vice-versa. As comunicações hoje elas estão de uma forma muito mais intensa, né, muito mais rápidas. Né? Na época de Kardec, obviamente, isso não era assim que funcionava. Então, esse Auto de Fé foi extremamente importante para o espiritismo, extremamente importante para a divulgação do espiritismo lá no século XIX. E essa frase do Kardec ela deixa aí muito marcante, né, o que foi esse episódio aí de Barcelona. Uma outra frase muito interessante, dita por Camille Flammarion, que foi um dos grandes divulgadores do espiritismo, né, pós-Kardec. No dia do seu enterro, Flammarion disse que Kardec tinha sido o bom senso encarnado. Tamanho foi a sua grandiosidade, né, a sua importância para o século XIX. Porque Kardec nos ensinou que nós temos que sempre
pensar a respeito. E foi assim que ele codificou a doutrina espírita, foi assim que ele escreveu os livros da doutrina espírita. Ele recebia mensagens das mais variadas, de lugares diferentes, de médiuns diferentes, analisava aquelas imagens, aquelas mensagens, e só depois de uma análise muito criteriosa e com muito bom senso é que ele tomava aquilo como verdade, né? Quando as informações batiam, quando as informações vinham de lugares diferentes e eram parecidas ou exatamente as mesmas, aí aquilo ele tomava como verdade. E por isso Flammarion disse que ele foi o bom senso encarnado. E assim, nós espíritas deveríamos agir no nosso dia a dia. Deveríamos ter o bom senso acima de todas as nossas atitudes. A gente às vezes fala que só dentro do centro espírita, né, que a gente precisa ter bom senso. Não, no nosso dia a dia. Porque ser espírita vai muito além de frequentar um centro espírita, né, de receber as informações espíritas. É a prática dos seus ensinamentos que nos dignifica como espíritas realmente. E essa frase realmente é muito marcante, foi muito marcante e que simboliza, né, realmente o que foi Kardec. Essas fotos que vocês estão vendo aí de fundo é do túmulo do Kardec, né, lá na França. Tem muitos espíritas, né, que vão a passeio na França e tem muita gente que às vezes acaba tirando fotos ali no túmulo do Kardec. Tamanha é a sua importância, né, tamanha a sua grandeza, né, para todos nós. Bom, e diante desse rápido histórico aí, né, de algumas informações históricas, né, o que a gente aprendeu com Kardec? O que nós até hoje aprendemos com a doutrina espírita? O que nós temos como legado para as nossas vidas? O que temos feito do ensinamento espírita? Eu separei aqui 5 frases, 5 pensamentos que estão nas obras da codificação, para a gente refletir, para a gente pensar. Poderíamos falar de tantas outras frases, tantos outros pensamentos aqui, mas eu separei alguns que pelo menos eu entendi que sejam os principais ou os pontos fundamentais para a nossa reflexão e principalmente para uma homenagem, né, que é a nossa palestra de hoje, né, uma homenagem a Kardec, uma homenagem ao mês de nascimento de Kardec. Na Revista Espírita de janeiro de 1867, encontramos lá que não basta dizer-se espírita. Aquele que o é, de coração, o prova por seus atos. Uma frase forte e que nos faz pensar as nossas atitudes no dia a dia, né? De que forma eu estou realmente sendo espírita no meu dia a dia. Aquilo que eu aprendo na casa espírita, aquilo que eu aprendo com os livros, com as palestras espíritas que nós assistimos, com os filmes espíritas. Hoje temos muitos filmes espíritas que nos traz muitas reflexões, né? Foi relançado recentemente o filme Nosso Lar, o primeiro Nosso Lar. Estava passando até pouco tempo aí no cinema. O ano que vem vai ser lançado aí, né, acho que em janeiro de 2024, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Esse ano nós tivemos um filme muito interessante, que estou até esperando para que seja lançado aí em canais a cabo, nos streamings da vida. O filme Ninguém é de Ninguém, baseado num livro da Zíbia Gasparetto. Um filme muito interessante, muito bom, atualíssimo, né? Um tema atualíssimo para quem não assistiu, para quem nunca leu o livro, né? Até onde eu sei, o filme ainda não foi lançado, né, em nenhuma plataforma aí de vídeo, mas tem o livro, né, um livro muito interessante, né, da Zíbia Gasparetto, um romance espírita, mas um romance com muitas informações ali, e o filme foi muito bem feito, né, aguardando aí muita ansiedade, né, para que esse filme seja lançado. Então, esses ensinamentos que nós aprendemos em livros, em filmes, através da Rádio Boa Nova, né, sempre gosto de falar da Rádio Boa Nova, uma rádio espírita com conteúdo de extrema qualidade. A TV Mundo Maior, para aqueles que conseguem assistir aí através de parabólica ou mesmo através da internet, né? Hoje é possível assistir a TV Mundo Maior pela internet. São informações muito interessantes, muito valiosas, né, que nós obtemos na doutrina espírita. Então a gente precisa aproveitar desses ensinamentos, a gente precisa aproveitar dessas informações e colocá-las em prática na medida do possível. E por isso que essa frase, né, não basta se dizer espírita, temos que provar para nós mesmos, não é provar para os outros. Não é provar para o dirigente da casa espírita, né? Olha, eu estou fazendo isso. Não, é provar para a sua própria consciência. É isso que é o mais importante. Né? Dizer-se espírita é praticar os ensinamentos da doutrina espírita e fazê-los de coração, que não seja uma obrigação. Aí, puxa, se eu não fizer... Eu já ouvi muito espírita dizendo, se eu não fizer... Se eu não for bom, eu vou para o umbral. Né? Para aqueles que assistiram o Nosso Lar, né? Ver aquelas imagens do umbral. Né? Pelo amor de Deus, não quero ir para o umbral. Mas para a gente não ir para o umbral, para que isso não aconteça nas nossas vidas, a gente precisa
praticar os ensinamentos. O André, eu gosto muito de falar do exemplo do André Luiz, do filme Nosso Lar. Por que aconteceu aquilo com ele? Por que ele ficou lá 8 anos no umbral? Porque ele não praticou, tudo bem que ele não era espírita, né, obviamente, mas ele não tinha nenhuma espiritualidade, ele não conseguia colocar em prática muitas das coisas que ele tinha obtido sim quando ele era criança. Né? Os pais dele, a mãe dele, era uma pessoa muito, muito bondosa, que deu muitos valores para ele, e ele não conseguiu pôr aquilo em prática. Quando ele auxiliava aquela senhorinha, né, para aqueles que lembram do filme, com muita má vontade, né, aquela senhorinha que ia no consultório dele, ele fazia aquilo como uma obrigação, fazia aquilo de má vontade. E aquela senhorinha, curiosamente, foi a única que rezou por ele, né, a única que teve, a compaixão, né, de pedir por ele quando ela estava no plano espiritual. Então, precisamos praticar um pouco mais daquilo que a gente aprende na doutrina espírita e provar para nós mesmos, né, que realmente conseguimos, né, vencer as nossas más tendências. Essa outra frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu considero ela que meio que um complemento da primeira, um complemento da que a gente viu até agora há pouco. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É um esforço diário, é um exercício diário que nós precisamos ter para domar as nossas imperfeições que todos nós temos. Nós que ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós somos seres ainda imperfeitos, senão não estaríamos aqui. Senão estaríamos em mundos mais elevados, em mundos melhores do que a Terra. Que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então nós precisamos nos esforçar. E o verdadeiro espírita faz os seus esforços diariamente. Tenta domar as suas más inclinações diariamente. É uma tarefa fácil? Às vezes não é. Às vezes é uma tarefa difícil. Mas a gente precisa se esforçar. E o grande problema é que nós não nos esforçamos. Nós não fazemos absolutamente nada para nos melhorar. Então a gente precisa tomar consciência disso. Que a gente precisa melhorar as nossas más tendências, as nossas imperfeições. E o verdadeiro espírita pelo menos tenta, pelo menos faz um esforço. E muitos de nós não fazemos esforço algum. A gente acha que só ir na casa espírita, assistir palestra, uma passe é o suficiente. Não é por aí. A gente precisa refletir e praticar os ensinamentos da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. É um lema que a gente encontra muito, né, na doutrina espírita. Lógico que não foi criado pelo Espiritismo, né? Jesus já falava a respeito disso. Mas o Espiritismo ele bate muito nessa tecla, né? Bate muito nessa tecla de querer, de nos ensinar a respeito da caridade. E quando a gente fala em caridade, não é só tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. É lógico que isso é uma caridade muito importante. Às vezes se faz necessário, né, em muitas circunstâncias. Mas a gente pode ser caridoso de inúmeras formas. Inúmeras formas. A gente ouvir um amigo que esteja precisando, a gente visitar um amigo que esteja doente. A gente passou tanto tempo, né, durante a pandemia sem poder ver as pessoas, sem poder ter contato com as pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente vive uma situação muito mais tranquila. Lógico que o vírus ainda está por aí, né, o coronavírus ainda se faz presente. Mas lógico que não, né, não é aquela situação terrível que nós vivemos, de ficar andando de máscara, de ficar isolado em casa, enfim, aquela série de coisas, aquele aprendizado, né, que nós tivemos com a pandemia. Hoje nós temos essa possibilidade. Graças a Deus hoje o nosso centro espírita está aberto presencialmente, as pessoas podem ir lá presencialmente. A gente ficou, como eu falei no começo aqui da nossa abertura, a gente ficou 1 ano e meio com o centro fechado, sem poder e sem perspectiva, né? Poxa, quando que a gente vai conseguir abrir? Aquela angústia, né, nos deixava, aquela situação nos deixava muito angustiados, né? Puxa, e agora? O que vai ser, né? Como é que vai ser? Hoje nós temos essa possibilidade de poder ver as pessoas, de poder abraçar as pessoas. Então que a gente aproveite esse momento e ajude muitas vezes alguém que esteja precisando, algum amigo que esteja em dificuldade. Tenho certeza que todos aqui conhecem alguém que estejam passando por um momento difícil. Então é uma imensa caridade que nós fazemos quando a gente empresta os nossos ouvidos para ouvir alguém. E eu falo sempre, né, um atendimento fraterno feito dentro de uma casa espírita é uma caridade gigantesca que é feito ali. Né, das pessoas que dispõem do seu tempo, que vão até ali, né, para auxiliar os outros, né, de forma
gratuita, né? Ninguém ganha nada por isso. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, ninguém é remunerado dentro de uma casa espírita. Né? Nós somos remunerados com o nosso coração aberto. Esse é o nosso grande pagamento ali, né? De poder servir por uma causa maior, né? Servir a causa do Cristo, servir a causa espírita. Então é uma caridade que nós praticamos ali de forma silenciosa e que muitas vezes as pessoas nem se apercebem. Mas todos nós podemos fazer algo no nosso dia a dia. Tenho certeza que todo mundo tem algo de bom para doar para alguém, algo de bom para fazer por alguém que esteja precisando e que está no nosso caminho. Aí eu separei aqui essa frase, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem de Bem. Inclusive já fiz até uma palestra sobre isso. Eu costumo brincar que esse item do Homem de Bem é um soco na boca do nosso estômago. Porque quando a gente lê, né, o trecho inteiro, né, o texto inteiro do Homem de Bem, a gente fica pensando, puxa vida, né, quanto que eu ainda preciso fazer, né? Eu separei aqui só o primeiro parágrafo, para a gente refletir, para a gente pensar e, na medida do possível, para a gente praticar. Então diz lá que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que desejaria que lhe fizesse. Essa é só a primeira frase, o primeiro parágrafo do texto Homem de Bem. E lá no final desse texto, os espíritos disseram, né, foi um texto escrito, né, pelos espíritos, eles ainda disseram que essas não são todas as características do homem de bem. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar. Mas que isso sirva de estímulo para a gente, não de desânimo. Que a gente pegue esse texto do homem de bem e que a gente se esforce da melhor maneira possível para a gente realmente fazer o bem, realmente praticar o bem. Não é para a gente ficar desestimulado, não. É para a gente ter um incentivo. Né? A gente precisa, às vezes, de um caminho para trilhar, e esse caminho passa-se pelo homem de bem, pelo texto do homem de bem. E fica a dica aí para todos que quiserem, de alguma forma, refletir a respeito, pensar a respeito. Um texto muito, muito interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Quem for fazer Evangelho no Lar essa semana aí, fica aí a dica de leitura, a dica de estudo do Evangelho no Lar da semana, o texto O Homem de Bem. E, ainda no Evangelho, nas primeiras páginas do Evangelho, Kardec nos diz: fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada que a gente tanto ouve no Espiritismo, que a gente tanto lê em livros, em grupos de estudo, que a gente que a gente pense sempre sobre tudo aquilo que a gente está ouvindo. Quando a gente assistir uma palestra espírita, quando a gente lê um livro espírita, que a gente tenha discernimento. Lembra lá da frase do Flammarion? O bom senso encarnado passa por essa frase também, né, da fé inabalável. Que a gente enfrente a razão em todas as épocas da humanidade, que a gente tenha essa fé raciocinada, que é um lema espírita, e que todos nós que nos dizemos espíritas temos que realmente entendê-la, praticá-la da melhor forma possível. Porque não basta a gente só ficar ouvindo as coisas, lendo livros, que a gente pense realmente sobre tudo aquilo que a gente tá estudando. Porque às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil a gente entender certas coisas, mas a gente precisa reforçar sempre a nossa fé. Bom, para a gente encerrar aqui, eu trouxe um texto, ele é um pouco longo, né? Aviso desde já, né? Aviso de texto longo, mas é um texto que acho que resume bem o que foi Kardec e esse sentimento de gratidão que nós precisamos ter por Kardec. É um texto escrito pelo Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, está no livro Reflexões Espíritas. E o título, né, desse texto chama-se Gratidão a Kardec. Só um detalhe aí para quem está vendo aí as fotinhos, né? O Divaldo, ele nasceu em 1927. E o Viana de Carvalho, ele desencarnou um ano antes do nascimento do Divaldo, né, em 1926. E nessa época, né, enquanto ele esteve aqui encarnado, ele foi um grande divulgador da doutrina espírita. Né? Logicamente que depois teve os continuadores, né, o próprio Divaldo, Chico Xavier, enfim. Teve muitas pessoas que seguiram, né, com essa missão da divulgação espírita, e o Viana de Carvalho foi um deles. Né? Às vezes
pouco conhecido aí no meio espírita, mas ele escreveu esse texto muito interessante, que acho que ilustra bem, né, esse sentimento, né, de Kardec, esse sentimento que nós precisamos ter. Vou até tomar minha aguinha aqui, porque o texto é um pouquinho longo, porque, né, precisa estar com a goela bem umidificada aqui para poder ler esse texto. Então vamos lá. Gratidão a Kardec por Viana de Carvalho. Quando as ciências se afirmavam e a fé cega cedia lugar à razão, ele soube arrancar dos fenômenos curiosos das mesas girantes uma doutrina integral. Portador de sensibilidade acurada, mantendo um alto senso crítico, dotado de inteligência rara, Allan Kardec mergulhou o bisturi da investigação no organismo da morte e estabeleceu a linha direcional para o comportamento humano responsável em torno da imortalidade. Ele não se deteve no umbral das investigações, fascinado pelas informações espirituais que lhe chegaram. Tampouco permitiu-se apaixonar em momento nenhum pelas conquistas enobrecedoras. Um parênteses aqui, Kardec, como falei, ele tinha o bom senso, né, o senso crítico muito apurado, e ele não se deslumbrava com as informações, não se fascinava, né, na verdade, com as informações que chegavam. A primeira psicografia que ele recebia, ele esperava para ver se ia vir alguma outra semelhante àquela, para daí sim tomar aquilo como verdade. E jamais se deslumbrou pelas conquistas que ele tinha, né, por tudo aquilo que ele representou para o Espiritismo. Né? A sua humildade foi sempre muito marcante. E, infelizmente, alguns médiuns, alguns companheiros espíritas, muitas vezes se deslumbram por pequenas coisas que fazem e acham que, né, aquilo, como se diz, popular, se acham a última bolacha do pacote. Kardec, em momento algum, se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, pela fascinação. Foi um grande exemplo, né, para todos os espíritas, e que o próprio Chico Xavier também, em vários momentos, teve um comportamento muito semelhante ao Kardec. Né, seguiu à risca, né, os ensinamentos que Kardec deixou. Seguindo ali, ó, perquiriu com raciocínio claro, examinou com imparcialidade, investiu o tempo e a vida na busca da verdade para brindar à humanidade com o Consolador que Jesus havia prometido. Dotado de uma ótica invulgar, soube esperar as gemas dos seixos, os diamantes estelares dos pedregulhos, com eles formando um colar de rara beleza para adornar a vida, tornando-a bem-aventurada. Confrontou os dogmas religiosos com a realidade da ciência, fazendo-os implodir, propôs a religião do amor universal, tendo por fundamento as bases essenciais de todas elas, com os seus componentes confirmados pela investigação científica, do que resultou uma saudável filosofia comportamental. Aqui a gente encontra os três aspectos da doutrina: ciência, filosofia e religião. O Espiritismo tem esse tríplice aspecto, né? É uma ciência, porque estuda os fenômenos que envolvem, né, a vida, esse intercâmbio da vida do mundo espiritual e da vida do mundo material. É uma filosofia, pois tem inúmeros ensinamentos ali de comportamentos para o nosso dia a dia, né? Um manual de instruções para o nosso dia a dia. E também é uma religião, ao contrário do que muita gente diz, né? O Espiritismo não é religião, é assim. A partir do momento que a gente se reúne, né, num centro espírita, e nós temos ali, não rituais, mas nós temos ali toda uma dinâmica, né, de uma situação ali, a palestra, o passe, o atendimento fraterno, os estudos, enfim, é toda uma dinâmica de atividades que caracteriza assim uma religião. Né? A partir do momento que a gente se reúne ali, né, para comungar no mesmo ideal, né, para fazermos orações, para nos conectarmos com Deus, através dos ensinamentos filosóficos da doutrina, através do estudo, né, do seu comportamento científico, então nós estamos sempre praticando uma religião. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu entendo que o Espiritismo é uma religião, sim. Diferente, talvez, de outras, né, que tem todo um paramento, que tem toda uma ritualística, mas nós temos ali uma situação que caracteriza, assim, o Espiritismo como religião, e o próprio Kardec também disse isso, né, que ele tinha um tríplice aspecto, né, ciência, filosofia e religião.
investindo o que havia de mais precioso no conhecimento, para que a doutrina espírita pudesse sobreviver à marcha do progresso, examinou os mais intrigantes problemas do comportamento humano à luz da reencarnação, oferecendo uma filosofia pragmática, alicerçada no cartesianismo, facultando, no futuro, enfrentar com altivez a derrocada da ética e da cultura, qual ocorre nestes dias. Profetizou a evolução da humanidade e o papel que o Espiritismo deveria desempenhar na transformação do homem. Advertiu todos aqueles que se adentrassem no comportamento espírita para que examinassem em profundidade a doutrina, não se deixando embair pelas ideias fantasistas ou pelas profecias de arrastamento sem conteúdo. Hoje, quando o Espiritismo sensibiliza milhões de vidas, o seu movimento parece deperecer, perdendo em qualidade o que adquire em quantidade. Adeptos precipitados tentam enxertar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina, que dispensa apêndices, permanecendo ideal conforme foi legada por Allan Kardec. A invigilância de alguns simpatizantes procura adaptar crendices ultramontanas ao texto doutrinário para acomodar interesses imediatos e vazios, por falta de coragem para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. Um outro parênteses aqui, e é com muita tristeza, que eu digo isso, de alguns companheiros espíritas dizerem que Kardec está ultrapassado. Eu já ouvi, infelizmente, muita gente, alguns companheiros espíritas com esse tipo de pensamento, que os ensinamentos espíritas lá do século XIX, eles estão desatualizados e Kardec está desatualizado. A doutrina, ela é ímpar. Os seus ensinamentos, eles valem até hoje para várias situações do nosso dia a dia. E Kardec, ele teve uma sensibilidade muito grande e eu diria até arriscada, dizendo que para que acompanhássemos o progresso da ciência, e se um dia a ciência trouxesse alguma informação contrária à doutrina espírita, que ficássemos com a ciência. O que a gente tem observado até hoje é que a ciência apenas vem corroborando os ensinamentos espíritas, apenas vem ali chancelando muitos dos ensinamentos que Kardec trouxe lá no século XIX. Claro que Kardec não pôde trazer tudo, claro que muita coisa ficou por ser dita. No século XIX, o desenvolvimento científico ele ainda não era completamente diferente de hoje. Muitas coisas que a gente via lá no século XIX e que ainda não tinham sido inventadas. Muita tecnologia foi criada depois de Kardec. Mas isso não significa que os ensinamentos espíritas estejam desatualizados. Precisamos, como diz Kardec, acompanhar o progresso da ciência e utilizarmos de todas as ferramentas que a ciência nos proporciona em nosso benefício. Então, quando alguém diz que Kardec está ultrapassado, talvez não esteja estudando a doutrina ou se deixando levar aí por pensamentos, por situações que talvez não sejam das mais confiáveis. Alguns companheiros talvez estejam se deixando levar, por exemplo, por mensagens, por opiniões espirituais que não condizem com a doutrina. Então, sugestão, voltem a estudar Kardec, antes de dizerem bobagens nesse sentido. O Espiritismo sobrepõe-se-lhe, porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. Teimam introduzir no seu conteúdo superior, práticas que, embora respeitáveis, são do orientalismo e não se coadunam com a tessitura da verdade de que Allan Kardec se fez intermediário consciente. A doutrina espírita, não obstante, respeitando todos os comportamentos religiosos e éticos da humanidade, permanece acima de qualquer conotação suspeita ou desfiguração nas suas bases. Portanto, a codificação espírita se mantém inamovível, num todo granítico, iluminando o pensamento e explicando a casualidade da vida e a realidade do homem. O mediunismo desorganizado e sensacionalista atrai a atenção para os fenômenos corriqueiros da saúde, da fantasia e, de certo modo, tentando transformar o espiritismo
em uma seita de significado impreciso. Cabe desse modo ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente, respeitar, mas não concordar com as tentativas de intromissão de seitas, de práticas, de crendices e superstições que fizeram a glória da ignorância nas gerações passadas, poupando a doutrina espírita desse vandalismo injustificável, ao mesmo tempo convidando todos a uma releitura das suas bases em confronto com os avanços do conhecimento odieno, para que se reafirme a indestrutibilidade dos seus ensinamentos, confirmados a cada momento pelas conquistas da razão, da tecnologia e da ciência. Vejam só, as conquistas da atualidade elas estão totalmente condizentes com os ensinamentos espíritas. O Espiritismo é a doutrina que vem de Jesus por meio dos imortais, codificada pelo pensamento ímpar de Allan Kardec para assinalar a era do espírito imortal e permanecer traçando as diretrizes para as gerações do futuro que nos cumpre desde agora, preservar mediante uma conduta saudável, impoluta e compatível com os postulados que fulguram nesse colosso que é o Espiritismo, a doutrina libertadora dos novos tempos. A tarefa de esclarecer os homens e orientá-los sem medo nem tergiversações é emergente, dando prosseguimento ao ministério iniciado por Allan Kardec, que se propagará como centelha crepitante em combustível que o aguarda, para dar-se o grande amanhecer moral e espiritual para onde marchamos, nosso futuro próximo e libertador. Vejam que texto maravilhoso, como eu disse, um pouco longo, mas um texto maravilhoso e que sintetiza o que foi Allan Kardec, o que representou Allan Kardec para o século XIX e o que representa Allan Kardec para nós espíritas hoje no século XXI. Então, para todos nós que nos dizemos espíritas, para que abraçamos a doutrina espírita como a nossa maneira de conduzir as nossas vidas, a nossa filosofia de vida, lembrando que o Espiritismo é uma filosofia de vida, que nós tenhamos esse sentimento de gratidão por Kardec. Saber que ele foi e sempre será uma grande figura, uma figura emblemática, uma figura ímpar para todos nós. Que os seus ensinamentos sejam praticados, como diria um companheiro muito querido, que já não está mais entre nós, o seu Ney, Ferdinando Rusante, na medida do suportável, que a gente consiga pôr em prática os ensinamentos espíritas. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, mas que a gente faça um esforço pelo menos. Muitas vezes a gente não faz nenhum esforço, muitas vezes a gente espera que as coisas caiam do céu, que o mundo se torne de regeneração por um decreto divino, e a gente sabe que não é assim. Então a gente precisa fazer o nosso esforço. E nada como uma ferramenta valiosa, como a doutrina espírita, para nos ajudar nesse sentido. Para encerrarmos a nossa palestra / homenagem de hoje, um texto de José Herculano Pires, que inclusive recentemente a minha amiga Ivani Lima fez uma palestra maravilhosa sobre Herculano Pires, trazendo informações para a gente de quem foi Herculano Pires, um espírita fantástico, que o próprio Emmanuel disse que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec. Porque Herculano, entre outras coisas, foi um dos tradutores das obras básicas espíritas e foi um divulgador intenso da doutrina espírita. Ele nos trouxe um pensamento aqui sobre Kardec, uma psicografia de Francisco Cajazeiras. Allan Kardec soube conduzir-se à frente do seu tempo, um vanguardeiro de luz, um fiel combatente ao lado do Cristo. Por isso mesmo, oferece-nos um legado sagrado no sentido não místico do termo, deixando pelas estradas que caminhou marcas luminosas e alviçareiras, futuristas e consoladoras para seus tutelados na terra. A nós, além da imorredura gratidão ao gigante da Rua dos Mártires, deve aflorar uma questão interior. O que temos feito com o legado de Allan Kardec? Fica essa frase para pensarmos, todos nós espíritas,
que nos dizemos espíritas, que abraçamos o espiritismo nas nossas vidas, o que temos feito do legado de Kardec. Eu vou dar aqui um testemunho, não gosto muito dessa palavra, mas acho às vezes necessário. Recentemente, aliás, está aí disponível, né, para aqueles que tiverem condições de assistir, um documentário sobre o Chico Xavier. Está lá na plataforma Star Plus, né, o streaming Star Plus. Tem vários depoimentos, são uns 4 ou 5 episódios, se não me engano, e tem vários depoimentos ali, né, de vários espíritas, né, a respeito do Chico. E teve um deles que me marcou profundamente, se não me engano, do José Carlos de Luca, em que ele disse que hoje nós lembramos ainda do Chico, né, porque o Chico esteve aqui faz 21 anos, há 21 anos que o Chico nos deixou. Então muitas das pessoas que conviveram com o Chico ainda estão aqui encarnadas, deram depoimentos, enfim. A sua memória ainda está muito viva nas nossas mentes. Mas e daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Será que as pessoas, os jovens de hoje, que estão nascendo hoje, ainda que nasçam em berço espírita, ainda que abracem a doutrina espírita, será que eles vão continuar elevando o nome de Chico Xavier? Será que o nome de Chico Xavier ainda será lembrado daqui a 20, 30 anos? Eu falo isso porque o próprio Kardec, depois que ele desencarnou, infelizmente, as pessoas na França, os franceses hoje, muitos nem sabem quem foi Allan Kardec. Tem um companheiro espírita que foi certa vez visitar a França e queria conhecer, né, o lugar onde Kardec nasceu, né, enfim, fazer um turismo, né, religioso, né, como se diz. E ele foi até lá, até Lyon, né, onde Kardec nasceu, e foi lá atrás, né, de informações, e tinha um lugar lá que, né, fornecia informações turísticas. Ele foi perguntar onde era a rua, né, onde era a casa de Allan Kardec. E aí o cara, né, o atendente lá procurou, achou, né, o nome da rua, tal, explicou como chegava lá. E no sistema dele, não sei como, né, até hoje não entendi como ele conseguiu isso. Ele falou, inclusive o Kardec está na sua casa nesse momento. E aí né, esse companheiro espírita achou estranho, né? Falei, como assim, né? O Kardec já desencarnou. Eu falei, não, ele já morreu, né? Eu falei, não, ele está lá. Aí ele teve que explicar quem era o Kardec, né, esse companheiro espírita. E o francês ali, né, que estava ali, nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec. Na terra dele, né, na cidade dele, nunca tinha ouvido falar de Kardec. Então, infelizmente, né, o espiritismo ele acabou meio que, né, se diluindo, né, na França e na Europa como um todo, e lógico, né, teve uma força muito grande aqui no Brasil. O espiritismo hoje ele é muito divulgado e muito propagado aqui no Brasil. Em alguns países aqui vizinhos, né, da Argentina, né, na América do Sul. Mas na Europa mesmo, né, hoje, quando se fala em espiritismo, é muito em função de espíritas que moram lá e que estão tentando, né, reaver os conceitos espíritas para os franceses, né, no berço do espiritismo. Então, para que o que ocorreu com o Kardec não ocorra com o Chico, eu entendo, né, e achei muito oportuna, né, a fala do José Carlos de Luca no documentário, que nós não deixemos que a memória de Chico Xavier desapareça. Que a gente sempre mantenha viva a sua memória, o seu legado. Porque o Chico esteve entre nós, foi um grande propagador da doutrina espírita, e eu acrescento aqui, né, se me permite o De Luca, que nós espíritas também façamos o mesmo por Kardec. Para que o grande codificador, o grande mestre lionês, não caia no esquecimento. Que as pessoas não pensem que o espiritismo é só mais uma religião. Que todos os espíritas, principalmente, saibam da onde veio tudo isso que nós aprendemos. Quando fazemos o evangelho no lar, quando vamos a uma casa espírita assistir uma palestra, quando a gente assiste um filme espírita, quando a gente ouve a Rádio Boa Nova ou assiste a TV Mundo Maior, que a gente saiba que por trás de tudo isso teve o grande mestre lionês, que nos deixou essa frase, que está esculpida inclusive no seu túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse é o grande lema, a grande bandeira do Espiritismo. O Espiritismo não inventou a reencarnação, mas ajudou a propagar esse conceito, ajudou a entendermos melhor como funciona esse mecanismo da morte do corpo físico, ou do desencarne do corpo físico, para retornarmos ao mundo espiritual. Que a gente sempre lembre de Allan Kardec como não
santificá-lo, não colocá-lo num pedestal e fazer orações todos os dias por ele, não é isso. Mas que a gente tenha o sentimento de gratidão por tudo que ele representou por nós. Pela sua coragem, pela sua persistência, com a ajuda, inclusive, né, vale aqui o registro, da sua esposa, Amélie Godet, que o ajudou incansavelmente na sua missão. Que a gente tenha, então, esse sentimento de gratidão profunda por tudo que Kardec representa para nós espíritas. E que a gente tenha sempre esse pensamento de que hoje, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós que entendemos que o espiritismo é a nossa melhor forma de entender as coisas que nos acontecem, que a gente tenha esse sentimento realmente de gratidão, de profunda gratidão, de profundo reconhecimento por tudo que Kardec fez por nós. Então essa era a mensagem de hoje, nesse, quase encerrando o mês de outubro, a mensagem de gratidão realmente por tudo que Kardec foi, por tudo que Kardec representou para todos nós espíritas. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o nosso centro espírita, que eles estejam sempre presentes, nos ajudando e nos auxiliando, em todas as tarefas que estamos executando. E dedicamos nesse momento uma singela vibração de amor e de luz ao nosso querido mestre Lyonès, ao nosso querido Kardec, que receba no plano espiritual, onde quer que esteja, a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso profundo respeito por tudo que representou por nós. Que ele continue sendo abençoado e iluminado na sua jornada evolutiva. Que Jesus o abençoe e o proteja. E que os seus ensinamentos, que o seu legado estejam sempre vivos em nossa memória, mas principalmente na nossa prática do dia a dia. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de nós na noite de hoje, abençoando nossos lares, nossos familiares, nossos animaizinhos, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje, aqueles que forem assistir a palestra depois num outro momento. Para quem for quinta-feira, nos vemos quinta-feira lá no nosso centro. Para quem não puder ir na quinta-feira, até terça-feira que vem, se Deus quiser, aqui na nossa palestra online. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.